Apóstolo, você sabe que essa igreja, ela não tem dificuldade nenhuma de lhe ouvir. As igrejas que ainda não conhecem, eu quero dizer, é uma palavra limpa e uma palavra do céu. Vamos orar por ele. Querido e amado Deus, eu quero te louvar porque os céus estão limpos nesse lugar. Eu te louvo porque o Senhor trouxe o teu profeta para nos ministrar. Eu sei que cada pastor, cada apóstolo, bispo, líder que chegou a esse lugar será desatado em uma grande conquista, meu Pai. Nenhum dos meus irmãos sairá daqui, Senhor Deus, hoje e amanhã com menos do que aquilo que o Senhor tem para eles. Eu rogo, meu Deus, no nome de Jesus, que suas vidas sejam guardadas, ó Deus amado. Agora, suas mentes guardadas, seu coração, ó Deus, sua alma aberta a ser edificada pelo Senhor. Que as palavras do teu Filho produzam um crescimento sem precedentes na minha vida em primeiro lugar, e também na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Senhor, que todos nós sejamos acrescentados. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor preparou esse dia e essa hora. Eu quero dar um testemunho aos irmãos. Há um mês atrás, Deus disse para mim que preparou esse dia e essa hora. Eu estava orando hoje pela manhã e Deus falou, eu preparei esse dia e essa hora. Irmãos, hoje e amanhã vai acontecer aqui uma transição na tua mente. Hoje e amanhã você vai entender o ministério que Deus te deu de uma forma totalmente diferente que você viu até hoje. Só quem crê dá um aplauso a Jesus, dá um glória a Deus bem bonito. Aleluia. Graça e paz, igreja do Avivamento. Isso é muito bonito, viu? Eu vou perguntar de novo, só para ouvir outra vez. Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém. Forte aplauso ao Senhor. Antes de você se sentar, antes de eu falar qualquer coisa, levante sua mão direita assim e diga: Deus, eu abro o meu coração, a minha mente, a minha alma, para a tua palavra. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Poder sentar, queridos. Eu estava ali sentado, preocupado, que eu falei assim: rapaz, não tem retorno. Tudo bom, Valber? I love you para Chuchu. Estava com saudade de vocês. Vocês estão mais bonitos do que da última vez que eu vim aqui. A igreja está mais bonita do que da última vez que eu vim aqui. O estacionamento está mais bonito do que da última vez que eu vim aqui. A primeira vez que eu vim aqui foi, nem lembro, já tem uns 3 anos, 4 anos. 4 anos, né? 4 anos. Vocês mudaram bastante e vão mudar muito mais. Amém? Se eu vier aqui apenas para a gente bater palma, não vale a pena, não adianta estar aqui. E eu tenho certeza que Deus marcou esse tempo para nós. Muita coisa aconteceu depois disso, mas hoje parece que toda vez que eu venho aqui eu tenho que brigar com o apóstolo Jonas. A gente já começou a brigar. Eu já comecei a perturbar o juízo dele e abrindo a Bíblia em Isaías, não precisa abrir não, vou chegar nisso no final, Isaías 32:8, e falando que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Projetar coisas nobres não é difícil, para alguns mas naturalmente a gente consegue, mas manter a nobreza, perseverar na nobreza, é o que faz a diferença na vida dos líderes. É o que diferencia os líderes comuns para os líderes incomuns. Então eu quero dizer que Deus separou esse tempo para que você aprenda a perseverar na nobreza e ser desafiado na sua fé, muito mesmo. Nossa igreja também sofreu grandes transformações nesses últimos 4 anos.
crescemos muito, temos o templo terminado, estamos agora construindo um local para encontros, uma chácara que Deus nos deu, estamos construindo um prédio de escola de líderes, anexo à igreja, já tem 5 salas prontas, climatizadas, utilizando, a igreja toda já está no porcelanato, forrada, terminada. Compramos muitas casas na frente da igreja que não tinha, a gente entrava pelos fundos, construímos uma frente bonita, muito linda também, e a gente está crescendo. Mas nesses anos todos, algo tem se tornado uma marca no nosso ministério. Deus nos tem levantado com a bandeira da unidade. Nós realmente somos uma igreja que ama a unidade, que preza a unidade, que vive a unidade. E é gostoso isso, porque eu tenho muita facilidade para pastorear hoje. Eu tenho mais paz e facilidade para pastorear uma igreja hoje de mais de 5.000 pessoas do que quando eu tinha 150 pessoas na igreja. Então hoje eu tenho muito mais tranquilidade, sabe por quê? Porque eu tenho equipe. Eu tenho equipe unida. Para você ter uma ideia, a gente marca fruto fiel às vezes. O último fruto fiel que nós fizemos na igreja, eu acordei de manhã, apóstolo Jonas, no domingo, tínhamos ido para Ponta Negra, para o congresso, no anfiteatro, não coube o nosso povo, porque foi um fruto fiel do MIR, com as igrejas locais, e os meus discípulos disseram, a gente chega cedo e senta, e eu disse para eles, não façam isso, por favor. Quem chegou cedo me ligava e dizia, apóstolo, a gente senta. Eu falei, não, meu filho, fique na parte de trás, porque se a gente sentar, ninguém mais senta. A quantidade de pessoas que nós levamos ocupava todo o espaço e sobrava, ia ficar desagradável. Não era soberba, irmãos, é porque ia ficar muito feio. Várias igrejas da cidade, mais os visitantes, chegassem lá e vissem todos nós sentados, ia ficar feio para nós. Eu disse, não sentem, nós levamos 184 ônibus para esse fruto fiel. Pode aplaudir Jesus. Então, aí, como a gente não teve onde ficar, e nós ficamos atrás do palco, foi um fruto fiel muito legal, porque a gente não viu nada nem ouviu nada. Mas a gente estava lá. Quando o povo pulava, a gente pulava também. Ele dizia, para que agora? Pronto. Aí eu acordei domingo, falei, poxa, não teve fruto fiel para nós. Eu falei, eu vou ver se essa igreja responde na unidade. Peguei meu telefone e passei mensagem para os 12 e disse, vamos fazer um fruto fiel. Repasse a mensagem para os seus discípulos e pede para repassar para os discípulos deles. E faça uma corrente. Deus te abençoe, guerreiro. Aleluia, glória a Deus. É fogo, meu irmão. Se preocupe não. Eu espero aqui, eu vou passar para o lado de cá. Pronto. E eu disse, faça uma corrente pela rede social. Vai no Zap Zap, no Facebook, né? WhatsApp, Twitter, e passe. Quando foi à noite, a igreja estava lotada fazendo o fruto fiel, todo mundo com bandeira, com camisa. Eu falei, quem marcou o fruto fiel com vocês? Aí disseram, foi o senhor. Onde é que vocês ouviram isso? Chegou uma mensagem, apóstolo, porque a visão, ela é... Você entendeu? A visão é celular, não funciona. Não, a gente faz fruto fiel de tudo lá, irmão. Fruto fiel de mulheres, fruto fiel de homens, fruto fiel de criança, faz fruto fiel de jovens, aí volta de novo e faz outro fruto fiel da igreja toda, da primeira geração, da segunda geração. É uma igreja de fruto fiel. Mas por quê? Porque nós decidimos ser um. Ser um. Eu não quero pregar hoje sobre unidade, se bem que eu vou falar um pouco, mas eu quero falar para você de um princípio que, se você aprendê-lo hoje,
Se você tomar isso para a sua vida, você viverá o melhor tempo da sua história. 6 pessoas creram na minha palavra, glória a Deus. Eu vou dar uma oportunidade para os outros 6, porque a visão é 12. Se você aprender o princípio que nós vamos estudar aqui juntos nessa noite, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu pensei que vocês tivessem ficado crentes frios. Da última vez que eu vim aqui, vocês estavam tudo crente. Eu falei, será que esse povo esfriou? Mas não esfriou não, porque você não entendeu direito, né? Então só por causa disso eu vou repetir. Você vai viver o melhor tempo da sua vida. Amém. Até o baterista acordou. Glória a Deus. Coisa difícil é baterista acordar na hora da mensagem. Brincadeira, viu, guerreiro? Eu fui baterista. O meu primeiro ministério foi na bateria. Estou batendo até hoje, mas só em discípulo. Eu tenho estudado, nós vamos ter um congresso agora, dia 28, e o tema do congresso é organização, a base da multiplicação saudável. E eu quero fazer um pré-congresso aqui com vocês nesses 2 dias. Porque vocês não vão? Obrigado, meu filho, vai lá. Agora vai, aleluia. Glória a Deus. Eu vou ficar mais quietinho para eu não escorregar, mas está tudo tranquilo. Então diga para a pessoa que está do seu lado, organização. O que é organização? Eu tenho ministrado em muitos lugares, muitos ministérios por esse imenso Brasil. Tenho ido, irmãos, de norte a sul, de leste a oeste. E eu encontro homens sinceros, eu encontro homens fiéis a Deus, pastores que oram, pastores que têm uma vida reta no altar, mas que estão enfrentando dificuldades para desatar, para crescer, para multiplicar, porque eles oram. Se eles oram, não é falta de oração. Eles pregam a palavra. Se eles pregam, não é falta de pregação. Eu tenho encontrado pessoas que prosperam e pessoas que não prosperam. Eu tenho encontrado pessoas que desatam de uma maneira tremenda. E tenho encontrado pessoas que têm tido grandes dificuldades. O que falta a esses homens e essas mulheres de Deus? E eu tenho pesquisado, eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado. E quando eu começo a fazer isso, e digo, Deus, o que está faltando? Por que tem igrejas que crescem e diminuem? Um efeito sanfona, apóstolo Jonas, que tá bom, aí depois encolhe, estufa, diminui, e as pessoas não conseguem consolidar. Porque a gente precisa entender o plano e o projeto de Deus para a nossa vida como igreja. E esse princípio da organização, ele não é válido só para a igreja, ele vale para a vida empresarial, ele vale para a família. É um princípio, irmãos, estabelecido por Deus. Nós temos uma tendência terrível a sermos desorganizados. Quando eu falo de organização, eu não estou falando também de uma pessoa ser, sabe, chega a ser um negócio assim terrível. Não é que fulano é tão organizado que cansa a gente, que irrita a gente, que não sei o que, mas falta a vida de Deus. Não, eu estou falando aqui da maneira que Deus estabeleceu as coisas. Deus é altamente organizado, mas nós temos uma tendência a desorganizar as coisas. Quando eu comecei a meditar sobre isso, a estudar e dizer, Deus, eu preciso me organizar. Primeiro que as pessoas não fazem planejamento. Ninguém gosta desse negócio de planejar. E Deus estabeleceu tudo através de planos. Quer ver? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que vai acontecer no futuro já está escrito, sim ou não? Sim. Deus escreveu
Vou falar de algumas coisas aleatórias. Por exemplo, virão 2 testemunhas, vão pregar, está escrito. Vai ter 1000 anos de paz, Satanás vai ser solto, está escrito. A besta vai se levantar, o falso profeta, está escrito. O anticristo, está escrito. Jesus voltará, está escrito. Está escrito como ele voltará e onde, só não está escrito quando. Mas tudo isso está organizado. A cidade Nova Jerusalém que descerá do céu, está escrito. Então Deus, ele planeja. O mundo não está solto, meu irmão. Esse mundo não vai à bancarrota porque Deus organizou as coisas. Nós somos seres humanos altamente complexos por causa da organização de Deus. Se você estudar o corpo humano, você vê que é. Mas não vou ficar aqui falando de coisas científicas, eu quero falar para você de palavras, só estou tentando te fazer entender o que a organização faz. Uma pessoa chega para mim e diz: apóstolo, eu não prospero, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas eu não tenho prosperado. E eu pensei, por que, meu Deus, essa pessoa não tem prosperado? Por que uma pessoa vem à casa de Deus, é fiel e não prospera? O Senhor não lança a bênção sobre todos? O sol não nasce sobre justos e injustos? Desorganização. Jesus disse assim: ser fiel no e sobre o muito você será colocado. Então vamos falar um pouco sobre isso, só para você entender. Eu não estou pregando não, tá? Eu estou com bastante tranquilidade hoje, que pelo meu horário de Manaus é muito cedo ainda, é 7 e pouco, tá? Então vamos lá. Jesus disse: ser fiel no pouco. Agora eu encontro uma pessoa que recebeu pouco, mas é tão pouco que ele não consegue administrar. Ele acha que não adianta, ele só vai conseguir administrar e ser fiel se ele tiver muito. Isso vale para discípulos, isso vale para finanças. Ah, eu só tenho 3 discípulos, apóstolo, é por isso que a gente não multiplica. Eu só tenho 3 células. Meu filho, cuide bem desse pouco que você tem, que ele virá a ser muito. Tem uma promessa. Há uma promessa, Deus disse que vai multiplicar. Mas as pessoas não entendem isso. Eles querem partir para a multiplicação, querem partir para o muito, sem organizar o pouco, sem trabalhar o pouco. Se a gente não aprender isso, nós não seremos fiéis no pouco. É igual uma pessoa que recebe um pouquinho e diz: ah, isso não dá para nada, isso não dá para nada. O marido chega para a mulher e diz: está aqui, meu bem, o dinheiro das compras. Essa miséria? Só isso? Queridão, tu nunca foi no mercado não? Isso não dá para nada. O cara, são palavras que geram morte. Isso é ser fiel no pouco, irmãos? Jesus pega 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ergue aos céus, agradece a Deus e diz: Pai, graças te dou por esses 5 pães e 2 peixinhos. Depois que ele faz isso, o que ele faz? Organiza. O que ele fez? Coloque grupos de 50, separa todo mundo em grupos, pega os pãezinhos, divide e dá para os apóstolos, os 12, e diz para os 12, agora repartam com a multidão. Veja o que eu quero dizer para você quando eu disse que hoje para mim é mais fácil pastorear a igreja, com 5.000 e poucas pessoas, quase 6.000 se não mais, é porque nós aprendemos, passa para os 12, administra, organiza e a igreja toda é alimentada. Então, Jesus faz isso, os discípulos pegam aquele pouco, eu não estou pregando oferta, tá? E ele começa a passar para lá, passar, e vai dando, aí dá pão aqui, aí daqui a pouco ele diz: Pedro, cara, o pão não acabou não, ainda tem pão aqui dentro. Aí Tiago diz: e no meu tem peixe, e vai dando, quando termina o final, todos estão alimentados, e ainda sobram
12 cestos cheios. Porque Jesus agradeceu pouco e administrou. Eu queria que você entendesse algo aqui nessa noite. A administração, a organização faz toda a diferença. Vocês olham um ministério como o nosso, apóstolo Jonas, eu me envergonharia de contar para as pessoas qual é o fluxo de caixa da minha igreja. Sim, porque eu encontro apóstolos que falam de cifras, que eu digo assim, meu Deus do céu, valei-me meu São Jesus dos crentes e dos carentes. Diz assim, rapaz, a gente está trabalhando para levantar 1 milhão. Eu falei, o único milhão que eu conheço é lá na roça, é um milho grandão. Porque a gente administra poucos recursos. Porém, se você for fiel a Deus e entender e organizar sua vida, o pouco na sua mão virá a ser muito, diz o Senhor. Há uma promessa. Jesus não desperdiçava nada. Sobrou os 12 cestos cheios. Ele diz, recolha o que sobrou. Não jogue fora. Recolha tudo que sobrou. Nosso país, e assim como nós, é campeão de desperdício. Como prosperar e multiplicar se a gente não aprendeu isso? Isso vale para a célula, isso vale para a igreja. Então eu tenho encontrado apóstolos, pastores, bispos, arcebispos, homens que são homens de Deus, mas não têm prosperado e crescido, porque até o ministério deles é desorganizado, não tem um planejamento de crescimento. Eu fui ministrar para a igreja e eu falei para um discípulo, meu filho, você tinha que ir para Israel com a gente. Ah, apóstolo, quem dera que desse para eu ir para Israel. Um dia talvez. Eu falei para ele assim, você não vai porque você é mau administrador, você não quer. Por que, apóstolo? Você almoça, meu filho, eu sabia, né, que ele faz isso. Você quando almoça, você bebe água, ele diz, não, eu tomo um refrigerante, 2 litros. Quanto é um refrigerante de 2 litros, meu filho? Ele disse, é R$6 o que eu tomo. Todo dia? Todo dia. Almoço na janta? Ele disse, é. Então você gasta R$12 todo dia, almoçando e jantando. Ele disse, é. Aí eu peguei e fiz uma continha para ele assim, só para você entender um pouquinho. Já vou começar a pregar, tá bom? Não se preocupe não. 12 vezes 30, 360 vezes 12. Você gasta 4.320 por mês. Por ano, só bebendo um refrigerante. E eu tenho certeza que você só não bebe na hora do almoço, você ainda gasta mais algumas coisas. Então, em 2 anos, você pagaria seu pacote para Israel, só parando de beber refrigerante. Agora me diga se Deus não está abençoando a gente, irmão. Tá, a gente joga fora o que Deus dá para nós. Porque não temos administração, não temos organização. As pessoas gastam em coisas supérfluas. Um dia Deus olhou para um grande homem e disse para ele, põe a tua casa em ordem, Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A organização, Deus chama ele e diz, organiza a tua casa, porque você vai. Por que Deus só não chamou o cara? Porque a desorganização da casa dele ia prosseguir. Deus chama ele, desorganiza, põe tudo em ordem. Deixa eu te dizer que desorganização mata, aniquila a bênção, rouba o que Deus tem. Desorganização na vida de oração. Eu oro, apóstolo, que horas? Eu oro o tempo todo. Mentira! Mentira, irmãos. Quem diz assim, eu oro 24 horas por dia, é mentiroso. Porque a Bíblia diz que eu tenho que viver em espírito, eu vivo em espírito 24 horas por dia. Sim, querido, mas orar tu não ora. Não, eu oro às vezes de manhã, às vezes de tarde. Mentira, 2 vezes. Se você não tiver um horário certo para orar, você não ora. Se você não tiver um costume certo, um ritual de honra, de oração, você não ora. Não adianta, irmãos. Faz campanha de oração, acaba a campanha, acaba a oração. A gente vive disso, de momentos. Isso não é organização.
Se você quer crescer, você precisa ter ordem na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Põe a tua casa em ordem. Se a gente não aprender a fazer isso, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu tenho encontrado pessoas que são lindas, mas não aprenderam a organizar. Deus é organizado, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que no princípio criou Deus os céus e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, um caos. E Deus começou a fazer tudo. Deus organizou todas as coisas. A última coisa que Deus criou foi o quê? Foi a mulher. Deus criou o homem e do homem criou a mulher. O homem foi o último das criaturas antes da mulher. Aí alguém diz assim, por que Deus não criou antes da mulher? Porque ela ia dar opinião na obra de Deus. Isso é maldade, viu, irmãos? Mas eu acredito que se Deus fizesse primeiro a mulher, dizer assim, Deus, por que esse céu não pode ser lilás? Por que o mar não pode ser rosa? Deus criou tudo, depois de tudo fez o homem, depois do homem fez a mulher, falou, pronto, agora se vira, Adão, cuida, né? Mas por que Deus fez as coisas organizadas? Aí Deus chama o homem e diz para ele, organizadamente, crescer, multiplicar, governar, dominar. Deus fez tudo de maneira organizada. Deus é ritualístico, irmãos, nós não somos. Você quer crescer, desenvolva hábitos que vão levar você para o seu sonho. As pessoas chegam para mim, apóstolo, meu sonho é ser médico. Cadê, filho? Você está estudando quantas horas por dia? Não, quando chegar a hora eu vou. Meu sonho, apóstolo, é ser um pregador. Eu quero ser alguém que vai ministrar. Eu quero ir para as nações. Quanto tempo você ora por dia? Você lê a Bíblia quantas vezes? Você já leu a Bíblia toda? Não, mas eu sonho. É assim as pessoas. As pessoas querem, mas não projetam, não desenvolvem hábitos. Os hábitos conquistam mais do que os sonhos. Me diga o que você está fazendo, eu vou te dizer onde você vai estar daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. Me diz o que você faz com a sua vida, e eu vou te dizer onde você estará. Quais são os seus hábitos? Quais são os seus hábitos de oração? Tua vida está organizada, filho? Não, apóstolo, tá. Eu levanto de manhã e não saio de casa enquanto não dobrar meu joelho e falar com Deus. E eu oro ao Senhor. Eu não durmo sem orar e sem ler a palavra de Deus. Eu não almoço sem orar. Meu filho, você está no caminho da bênção. Você vai prosperar muito. Às vezes eu saio tão apressado, apóstolo. Às vezes eu chego tão cansado, o senhor nem sabe. Lá em Manaus a gente chega cansado. É porque está muito cansado. Aí não dá tempo nem de orar. Aí, mas eu vou mudar. Hoje eu vou mudar. Meu querido, você precisa ser organizado. As pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para fazer célula. Eu vi os discípulos aqui, fazendo algo muito lindo, apóstolo Jonas, quando você chamou e disse, até quanto de abril? 12 de abril, eu terei X células, X discípulos. De que bom, meus discípulos também fazem isso. Mas eu chego para eles e digo assim, me responda, quantas pessoas você está treinando para liderar células? Eu acho que, bom, eu tenho alguns na escola de líderes. Me deixe jogar uma água fria no seu sonho. Você não vai multiplicar, filho. Se você não tiver pessoas organizadamente sendo treinadas, eu passei isso. Nosso ministério sonhando, bombando, multiplicando, crescendo. Nós chegamos a 500 células. Jonas, eu fiz assim, vamos ter 1000. E nós vamos ter 1000, você vai ter tanta, você vai ter tanta, você vai ter tanta. E passamos um ano, eu digo, multipliquem. Tínhamos pessoas para multiplicar, as casas estavam lotadas, as células abarrotadas de gente, mas nos faltava líderes. Não tínhamos líderes.
Aí quando eu fui ver os líderes que nós tínhamos, que a igreja era muito nova, muita gente não estava pronta. E eu falei, vamos organizar a igreja. Quem não está pronto para ser líder? Porque lá na igreja tem um negócio chamado SPC, meu irmão. Apóstolo, Serviço de Proteção Celular. Quem não entrega o relatório na semana, na quarta-feira, reunião de líderes, amanhã eu vou mostrar o relatório. Eu boto o nome dele lá no telão e digo aqui, fulano de tal está no SPC, porque não entregou o relatório de célula. Mas toda semana eu sei quantas células funcionaram, quantas pessoas passaram por nossas células, quantas pessoas se converteram, quanto foi que entrou de oferta por geração e no total da igreja, toda semana, e quantos não entregaram o relatório. Aparece no SPC, organização. Aí eu falei, fecha as células, reduzimos nossas células. E falei, agora, vamos organizar. Como? Treinar. E eu passei a estabelecer uma gestão de qualidade, tanto na igreja, quanto na minha vida financeira, quanto na minha família. Já tinha alguma organização e planejamento, mas eu entendi que Deus é altamente organizado. Deus fez tudo de maneira correta, Deus fez tudo, as coisas se encaixam, nada está aleatório nessa vida, meu irmão, nada, tudo que Deus faz está organizado. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios 4, verso 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em quê, irmãos? Eu vou perguntar de novo, cresçamos em quê? Então veja, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Do qual todo o corpo, quem é o corpo? Diga a igreja. Do qual todo o corpo, que somos nós, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que coisa tremenda, apóstola Mara. Olha bem o que a Bíblia diz: seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Olha aqui para mim que eu quero te dizer uma coisa. A igreja da visão celular não são 12 igrejas dentro de um templo. A igreja da visão celular não são facções. A igreja da visão celular é uma igreja, e todos têm que estar muito bem unidos, ligados pelo auxílio de toda a junta. Essa igreja vai crescer e vai multiplicar pelo aumento do corpo. Mas como vai crescer? Organizada. Quem é desorganizado não prospera, não multiplica, não aumenta, não cresce. Graças a Deus, porque se crescesse seria um desastre. Deixa eu dizer algo para você. Eu tinha minha equipe de 12, e eu tinha 11 discípulos que tinham um coração, e tinha um que tinha meio coração ou um coração dividido. E eu dizia, esse menino não cresce, esse menino não cresce, esse menino não cresce. E um dia Deus falou, você quer que ele cresça? Eu falei, Deus, não quero não. Por que ele tem que estar na minha equipe? Eu estava tendo um gabinete com o apóstolo Marcel, conversando com ele sobre visão. Aí ele falou, apóstolo, escreva o nome dos seus 12. Aí eu escrevi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Me fale de cada um deles. Eu falei, o bispo Rai é feio, mas é um cara legal, é de Deus. O bispo França, tal. Aí chegou em um, que eu não vou citar o nome, por questão de ética. E esse aqui, eu falei, esse aí é difícil. Ele, por que é difícil? É porque esse apóstolo, ele não é eu estou lutando com esse menino já tem um tempão. Ele me olhou e disse assim, por quê? Ele faz parte da sua equipe. Aí eu falei, porque eu escolhi. Aí eu falei, por que você não tira? Eu falei, por que eu não tiro? Por que eu não tiro? O cara não é um comigo, não é um com a equipe.
Não frutifica, graças a Deus, porque com esse coração, se ele frutificasse, eu estava frito. Por que ele está na minha equipe? Eu chamei ele, falei: meu filho, eu quero te abençoar. Ele diz: quer, meu pastor? Eu digo: quero. Ele diz: o que o senhor quer? Eu digo: vai embora. Mas como? Falei: vá. Eu estou te pedindo, eu quero que você vá embora. Mas não vou te mandar embora não, eu vou te ajudar, eu vou abrir uma igreja para você, eu vou te ajudar, vou botar cadeira, eu vou fazer não sei o quê. Espera, vai passar um tempo aqui, viu? De X meses, é o tempo da gente estabilizar para você ir. Eu falei isso num dia, meu irmão, no outro dia ele pegou as coisas dele e vazou. Eu falei para ele: vou te transicionar. E eu fiquei tão alegre, que eu pedi orar pedindo perdão. Deus me perdoe, que eu fiquei feliz demais. Porque tem pessoas que às vezes não querem ser um com a gente, não tem um coração de unidade, não tem como crescer se não tiver unido, organizado, irmãos, organizado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu chamei e ele foi, e eu até cantei: vai, vai, e não. Você vai cantar peques mais, eu cantei outra coisa, mas tudo bem. Eles: não voltes mais, glória a Deus. Mas por que eu estou te falando isso aqui nessa noite? Porque a gente tem que organizar as coisas na nossa vida, não ficar protelando decisões. Pega a sua equipe, meu filho, e mostra esse versículo para eles: nós temos que ser um, nós temos que ser unidos. Quem não quer ser unido não tem lugar no corpo. O corpo de Jesus Cristo é unido, não são 12 facções, não são divididos, não são separados. Ao que a Bíblia diz? O aumento do corpo se dará se ele estiver bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, crescendo na verdade, em amor. Esse corpo vai aumentar, diz a palavra. Aumento do corpo. Aí como é que a pessoa vai prosperar e multiplicar? De maneira desorganizada, desligada, desleixada, tudo que é irmão. Você sabe por que você não prospera mais do que você já prosperou? Desorganização. Desorganização. Sabe por que sua geração não cresce? Desorganização. Organize. Organize sua vida de oração. Organize sua vida de comunhão com Deus. Organize sua vida de intimidade com Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Eu sou pastor há 24 anos. Faço 25, segundo minhas contas, bodas de prata de pastoreio, de ministério, ano que vem. Justamente quando eu faço 50 anos, é o meu jubileu. Então vai juntar o útil ao agradável, vai ser bom demais. Até hoje, eu continuo o mesmo crente de quando aceitei Jesus. Eu continuo crente, irmãos, coisa boa, gente. Aprendi que a gente tem que ter vida de oração, de comunhão com Deus. Eu conheço profissionais do altar que se acostuma, líderes de célula que se tornam profissionais das células, tem uma vida toda desorganizada, não tem comunhão com Deus, não vive em oração, não tem intimidade com o Senhor, mas aprendeu a pregar, aprendeu a pegar a Bíblia e falar palavras de efeito, mas Deus já não vê o rosto deles há muito tempo. Desorganizados, desleixados com as coisas espirituais, não tem ritual de honra na vida deles, não tem comunhão. Acho que eles não veem Deus há mais tempo do que Deus não vê eles. Quanto tempo tem que você não vê o Senhor? Falei com ele hoje, apóstolo. E ele falou contigo? E ele te ouviu? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? Está organizado, filho? Você tem um ritual de honra que você fala com Deus todos os dias?
Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida financeira? Tudo de Deus é organizado, irmãos. Tudo. Você quer ver o que é desorganização? Uma pessoa não consegue manter um corpo estabilizado por causa da desorganização alimentar. Não tem saúde por causa da desorganização. Sua educação alimentar é perdida. As pessoas não aprenderam a se organizar em todas as áreas. Eu estou aqui te dizendo princípios. Claro que nós temos que ser ousados, nós temos que ter fé, nós temos que atingir alvos maiores, mas precisamos aprender a pegar o pouco que Deus nos dá e ser fiéis nele. Organizados. Eu nunca pedi para ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Nunca disse, tudo que eu quero, meu sonho na vida é ser pastor. Deus me fez pastor. Aí depois falaram esse negócio de apóstolo. Eu falei, eu não quero isso não. Eu não sei nem ser pastor direito. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, rapaz, eu estou esperando o dia que eu for ungido apóstolo. Meu filho, sai disso, rapaz, larga de ser doido, o cara é ruim demais. Tu não sabe a responsabilidade que é. Tu não sabe o nível de guerra que enfrenta, tu não sabe o peso. Fica quietinho, meu filho. Seja crente. Ser crente é tão bom, irmãos. Ter uma vida organizada de oração. Organizar tudo. Olha para mim, olha para mim. Você quer prosperar muito? Quantos querem prosperar muito? Diga amém. Eu não vou falar de oferta não, você já aprendeu isso. Organiza a tua vida. Todo mundo aqui joga dinheiro fora. Desperdiça. Gasta à toa. Cartão de crédito, meu irmão, parece que foi gerado no inferno. Porque as pessoas não têm mais fé. Quando não tinha cartão, irmãos, que tinha algo para a gente comprar, a gente fazia. Os crentes oravam para Deus dar o recurso. Os crentes oravam para Deus dar a solução. Agora, tem crente que não sabe nem o Salmo 23 mais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho que de cal, mas de calvisa. Desaprenderam, desorganizado. O senhor não tem cartão não, apóstolo? Tenho, irmãos. 6, tudo zerado. Quando eu compro alguma coisa no cartão é porque o cara não dá desconto à vista. Não dá desconto não? Se eu pagar no cartão, é tanto. Se eu pagar no dinheiro, a mesma coisa. Se eu quiser parcelar em 10 vezes, é tanto. Se eu pagar à vista, é tanto. Então parcela, só de raiva. Deixa o dinheiro guardado na conta. Fica lá. O dinheiro já está lá. Se eu passo o cartão, tem dinheiro na conta. É organização. Aí o que eu estava te dizendo a respeito de fluxo de caixa? Nossa igreja construiu um patrimônio hoje que vale mais de 5 milhões de reais. E avaliam muito mais, isso estou avaliando por baixo. Compramos casas na frente, compramos outra casa do lado, estamos construindo um prédio de escola de líderes, estamos construindo um sítio para encontro, temos um centro de recuperação de dependentes químicos, estamos reformando, estou construindo outra casa para mim, num condomínio fechado, já comprei terreno, estamos planejando, por causa de que administração é organização, irmãos. As pessoas dizem assim, quanto foi isso? Eu digo, não acredito. Eu digo, é bênção, filho. É bênção. Deus não abençoa as coisas desorganizadas. Deus não abençoa a desorganização. Deus é tão organizado, deixa eu te falar algo. Por isso que eu falei aqui de Isaías 32. 32 ou 32:8? 32:8, obrigado. Rapaz, vocês precisam orar por mim. Um dia desse eu fui pregar na minha igreja e eu falei assim, hoje eu quero falar sobre Esté. Abre no livro de Ruth. E eles gravaram, Jonas. A gente tem um programa de TV, ainda bem que não é ao vivo o programa, né? Aí todo domingo a gente tem um programa de TV na Rede Boas Novas.
Aí eles, apóstolo, quer que bota a mensagem toda? Eu falei, claro, apóstolo, falou. Falei nada, falou, olha aqui, ó, tá aqui. Eu digo, rapaz, eu estou ficando velho. Eu faço essas coisas às vezes. Então, Isaías 32:8 diz, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Deixa eu dizer algo para você, lindão, você, mulher de Deus. Deus tem um sonho muito lindo na sua vida. Deus planejou algo tremendo para a sua história, para te abençoar, para te multiplicar, para te prosperar. O sonho de Deus na sua direção é algo sobrenatural. Deixa eu perguntar algo, apóstolo Jonas, o som ainda incomoda os vizinhos? Não incomoda mais não, né? Não? Então deixa meu retorno aí que eu vou pegar o cara que está baixando meu retorno, eu vou acertar ele. Vou trazer, não? Então você botou um compressor aí para baixar quando eu falo alto, eu vou dar um tiro em ti, cara. É pouquinho, né? Depois a gente se apega lá fora. Mas volte aqui para mim. O nobre projeta coisas nobres, diga, projeta coisas nobres. E na sua nobreza, o que Deus tem para você é grande, é lindo, é tremendo, é maravilhoso. Mas você só vai chegar nisso se você se organizar. Se você parar de desperdiçar. Se você tiver uma vida com Deus organizada. O mais importante, eu fui muito impactado num congresso de apóstolos que teve em São Paulo recentemente. Talvez amanhã eu fale um pouquinho daquilo que Deus falou comigo lá. Mas depois dali eu tomei uma decisão. A gente tem que ser organizados. Nós precisamos nos prepararmos para a grande colheita que Deus tem para nós. Você tem que pensar de maneira grandiosa, porque Deus é assim. Coloca na tua mente e toma a decisão acertada. Se você for organizado, vai dar tudo certo. Deus vai dar um sim, um amém na sua direção. A gente começou a construir nossa igreja. Eu estava falando com o apóstolo Jonas aqui, perguntei, e a subestação colocou os ar-condicionado? Que lindo, irmãos. Quando colocar os do lado de cá, então isso aqui vai ficar tremendo, vai ficar geladinho, vai ficar gostoso. Porque quando eu vim aqui da última vez, a gente ficava abençoado e bençoado, né? Dessa vez não, mas no futuro então. E eu falando para ele, a gente começou a construir, estávamos numa tenda. Nosso ministério era um ministério contenda, irmãos. Difícil o ministério contenda. Mas a gente reuniu uma equipe e começou a sonhar juntos. Nos unimos pelo auxílio de todas as juntas ligados. Projetamos e eu comecei a ensinar eles a administrar um pouco, a serem fiéis, e vamos sonhar juntos. E começamos a sonhar. Aí chegou a hora que a gente falou assim, vamos fechar aqui um espaço para 1000 pessoas e vamos climatizar. A gente começou a colocar e colocou. Aí eu falei, quem pode dar um ar-condicionado, quem pode ajudar, e fizemos um montão de coisa. Quando foi colocar energia, não aguentou. Aí alguém chegou e disse, mas pastor, o senhor não sabia que tem que ter subestação? Eu falei, sub o quê, meu filho? Aí falou, tem que fazer um projeto. Eu falei, meu Deus, faz lá, quanto é? O projeto é 2.000, 3.000, não sei. Eu falei, misericórdia, se o projeto é isso, sabe quanto eu tinha? Nada. Tinha nada. Mas eu tinha um sonho, eu tinha uma equipe, e nós somos organizados. Aí eu chamei eles, faz o projeto, fizemos. A subestação, meu irmão, besta fui eu que achei que era barato. É uma bestação mesmo aquele negócio. Ficava em 60 mil reais, se eu não me engano. Meu Deus! A igreja, apóstolo Jonas, com suas despesas, 10 mil. Se tirasse, pagasse tudo, não sobrava nada. Eu falei, e agora? Agora, vamos para a oração e se organize. Construímos uma subestação, compramos
Tem mais de 40 aparelhos de ar-condicionado na igreja. Mais de 40. Abrimos o templo por causa de que nós decidimos ser unidos e organizados. Um casal não prospera se for dividido nos seus sonhos. Um caminha para um lado, outro caminha para o outro. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer passear, outro quer construir. Está desorganizado, Deus não aprova, está desunido. Não tem bênção. Se essa igreja se unir, meu irmão, vocês vão comprar essa parte de trás, vocês vão ampliar por lado, se vocês decidirem, porque Deus é assim. Se organizar e crer, Ele dá a vitória. Sonhe e projete coisas nobres. Permaneça na nobreza. Não desista dela, mas se organize. O ser humano, o corpo da gente, eu quero falar de células aqui, porque eu não vou falar demais não, tá bom, gente? Ixi, já é 9 horas, graças a Deus. Para o corpo crescer, ele tem que estar ligado à cabeça, que é Cristo, unido entre si, bem ligado, bem junto. Se tiver assim, pode sonhar. Apóstolo, eu tenho 6 discípulos. Meu irmão, você tem muito mais do que eu tinha, porque eu só tinha um. Era um, só um, mas eu cuidei dele. Mas eu preguei, aquele menino ouviu minha mensagem. Não tinha um culto, meu irmão, que ele não me ouvia. E ele não conversava com ninguém. Eu nunca vi ele conversando com os outros na hora da mensagem, Jonas. Até porque ele olhava para um lado, não tinha ninguém. Olhava para o outro, não tinha ninguém. Um discípulo que eu tinha. Quantos você tem? Eu tenho 3. Cuida bem deles. Ensina a eles o princípio. Organiza a vida. Eu tento organizar a vida dos meus discípulos todos. Irmão, eu sou chato. Eu sou chato. Gente, eu não aguentava 2 canutos comigo de jeito nenhum. Um é o suficiente. Porque eu chego, eu perturbo e digo, meu filho, por que você não faz isso? Eu me meto na construção da casa deles. Eu me meto nas coisas, no carro que eles querem comprar. Eu dou opinião em tudo. Eu fico, meu filho, você tem que sonhar. Agora há pouco mandou uma mensagem para mim, disse, apóstolo, olha o carro, estou sonhando. Eu falei para ele que eu ia dar um carro para ele. Aí ele mandou a foto para mim de um Fiesta 2014. Eu falei, sonho bom, né? Ele falou, não, mas meu discípulo também está entrando, o senhor vai entrar só com a parte, o senhor falou, meu discípulo tá... Aí já está todo alegre que vai pegar o carro. Eu falei, sonhar coisas nobres e se organizar. Eu tenho discípulos na minha geração que ganham muito dinheiro, e tem um discípulo que ganha menos, ganha 20% do que ganha o outro. Por esse que ganha 20% conquista muito mais do que aquele que ganha, vou falar de números, esse ganha 2.000, esse ganha 10. Esse que ganha 2, construiu a casa de cima, vai comprar um carro agora, não deve 1 centavo. O que ganha 10 pode pedir dinheiro emprestado porque ganha 2. Você entende uma coisa dessa? Eu tenho um amigo em Manaus muito rico, não é meu discípulo não, amigo, muito rico. Jonas, o cara é rico de entrar 1 milhão na conta, 2 milhões. De vez em quando eu empresto 10.000 para ele, 5.000, para ajudar a pagar uma folha. Não, mas ele ganha realmente. Mas ele é extremamente desorganizado. Ele pode fazer coisas que eu não posso, pela quantidade, o volume de dinheiro que ele administra. Mas eu tenho algo que ele não tem. Eu tenho paz.
porque eu sou organizado. Ele precisa de remédio para dormir. Ele diz: eu não consigo dormir. Eu digo: eu deito e durmo. Quanto vale a organização para você? Eu sonho, eu alcanço, eu multiplico, eu prospero. Eu não estou adquirindo patrimônios no nível dele, por exemplo. Mas deixa eu te dizer algo: pessoas assim podem perder tudo muito rapidamente. Quem imaginaria que um homem que nem Eike Batista, o cara mais rico do Brasil, ia quebrar e ter que vender os aviões que ele tinha? Acho que ele tinha 5. Vender as empresas, pedir concordata. Me diga se essa pessoa dorme, irmãos. Daí, o organizado, ele vai crescendo e multiplicando na medida que Deus amplia ele, e vai prosperando, e vai prosperando, e vai sendo abençoado. A geração dele vai crescendo, os discípulos vão crescendo, a igreja vai crescendo. É um crescimento saudável, meu irmão. Ninguém tira. Corpo saudável não morre, não adoece, ele só aumenta. O aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não é falta de oração, não é falta de fidelidade, é falta de organização. Tem pessoas aqui que depois desses 2 dias vai estar com a vida tão organizada que em 2015 já vai para Israel com a gente. Tem gente aqui, meu irmão. Tem gente aqui que em 12 meses vai experimentar uma diferença sobrenatural nas suas finanças, na sua casa, na sua família. Vai experimentar, porque a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Deixa eu te falar algo: nem a glória de Deus desce sobre desorganização. Deus chama Moisés. Eu vou concluir já para amanhã, para sobrar vontade no seu coração de vir amanhã. Deus chama Moisés e diz para ele: Moisés, faça um tabernáculo para mim no deserto. Ei, se fosse você que Deus mandasse fazer um tabernáculo para ele, para fazer culto no deserto, como você faria? A gente ia meter uma lona, já é feio mesmo o deserto. Eu moro aqui, apóstolo. Apóstolo, eu estou no Nordeste. Eu estou no lugar da bênção, meu irmão. A nossa igreja em Manaus destoa da vizinhança, porque tem casa do lado, sem buçar, telhado feio. A gente colocou blindex, ACM, tudo mais moderno. Tudo mais moderno. A pessoa chega assim e leva um espanto. Você foi lá, não é diferente de tudo que tem do lado? Destoa. Mas o bairro todo vai mudar, porque a gente está trazendo a nobreza para o bairro. Eu quero dizer que o Rio Grande do Norte vai mudar, porque a nobreza de Deus está entrando nesse lugar. Deus vai fazer coisas grandes, diga amém. Pode dar um aplauso a Jesus, porque vai acontecer coisa grande. Deus chama Moisés e diz a ele: faça um tabernáculo, manda as pessoas trazerem ouro. Meu irmão, por fora ele era de pele de texugo, por dentro Deus diz: faz isso aqui com maçã de ouro, faz isso aqui de prata, forra isso aqui desse jeito, no deserto. Até hoje aquilo lá é deserto, meu irmão. Deus é tão diferente de nós na nobreza, que Deus vira assim e diz:
Amanhã eu vou falar com vocês. Todo mundo lave a roupa e tome banho. Para a gente é simples, vou lavar a roupa ou tomar banho. Você está aqui, diga isso no meio do deserto, que o povo levava água só para beber. E aí? Se arrume. Sabe qual era a minha guerra lá em Manaus? As primeiras reuniões, que as pessoas se vestiam de qualquer maneira. Vinha para a igreja de qualquer jeito. Não se arrumava para vir para o culto. Do mesmo jeito que estava andando na rua, vinha para o culto. Estava na obra, vinha para o culto. Eu disse, você está no culto? Eu precisei começar a falar. Você está no ambiente. Aí o ambiente era feio, eu digo, mas vai mudar. Vai mudar. E começamos a trabalhar ali, se organize. Tem gente, irmão, que não prospera por causa da mente pequena, fechada, e é desorganizado. Já tem gente que é organizado, mas é tacanho, não consegue crer, não abre a mente, não desata. Oh, meu Deus, não posso falar isso não. Vou falar. Há 4 anos atrás eu vim aqui. Vocês lembram qual era o carro do apóstolo Jonas? Era um Palio, não era um Palio? Eu voltei aqui, irmãos. Deus abençoou, estava com a Pajero. Eu voltei aqui pensando que eu ia encontrar agora uma Pajero full HD, daquelas que tem até asa para voar. Eu perguntei para ele assim, por que você ainda está com esse carro? Ele disse, mas é o meu carro? Meu Deus do céu, falei, me ajude em oração, meu irmão. Para você desatar, tudo começa do altar. Amém? Tudo começa do altar. Quando eu vim aqui, meu irmão tinha mais bicicleta do que gente. Era assim ou não era? Era. E eu, quem diz, Jonas, eu não reparo, é mentiroso, eu reparo tudo. Todo mundo repara, irmão, repara ou não repara? Você entra numa casa, a pessoa não repara não, que eu não tive tempo de arrumar. Tu olha assim, não reparo não. Será que só eu que sou ruim, meu irmão? Ou todo mundo é assim? Só que as pessoas não falam, eu digo, eu reparo, irmão. Se o banheiro está sujo, eu reparo. A gente não é mal educado, mas a gente repara. Aí eu reparo na geladeira, no fogão, eu reparo na televisão. Eu digo, nobreza. Meu irmão, Deus quer mudar a história do Rio Grande do Norte e vai mudar. Se eu disser isso lá em São Paulo, não adianta nada, não vale nada. Vou te dizer por quê. Porque lá já tem a prazer de Deus, é pegar as coisas que não são para confundir as que são. É pegar o lugar onde ninguém acredita e fazer dele objeto de louvor ao seu nome. Dê um aplauso ao Senhor, igreja. Se organize para crescer, igreja. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Acredite, querido.